Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Rosane. Se Deus quiser, passa também, minha filha. Eu também vou fazer minha ressonância magnética. Normal, vai passar. Parte da caminhada, né? Bem, meus irmãos, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 11 de setembro de 2023, segunda-feira. E hoje, com muita alegria, recebemos a nossa irmã Ana Paula Souza, que vem conversar conosco sobre essa obra maravilhosa, Lampadário Espírita. Psicografia de Divaldo Pereira Franco pelo espírito de Joana de Ângeles. E o tema é do capítulo 36. E tem um título muito interessante, né? Arar orando. Então, a nossa amiga vai conversar conosco sobre esse tema, sobre esse assunto muito interessante, e que nós possamos aproveitar ao máximo a oportunidade para captar as informações, mas, acima de tudo, buscar colocar em prática todas essas orientações que a dona Joana de Ângeles traz para a gente e que a Ana Paula vai tentar nos explicar para facilitar o nosso entendimento. Mas antes de nós iniciarmos aqui a nossa reunião, que ela termina por volta de 7h30 da noite, 19h30. Se a Ana Paula precisar de mais 5 minutinhos, não tem problema. Nós vamos pedir para a nossa irmã Carmen Matos fazer a leitura do preparo e a prece. Carmen, por favor. Boa noite. Boa noite a todos. E o preparo desse livro aqui, Ânimo, de Lorival Lopes. E a mensagem sorteada foi essa, que tem como título Querer é Força. E ele nos diz assim: se gostarias de estar numa posição e estás noutra, ou se caminhas sem horizontes, presta atenção nas tuas qualidades e retifica a maneira de pensar. Poderás dizer que as tuas habilidades não têm surtido efeito e que por isso não podes confiar em ti e seguir avante. No entanto, como um vulcão que volta à atividade, joga para longe as velhas e deterioradas ideias e acredita que, querendo, podes fazer tudo de forma nova, correta e elevada. Usa o teu poder. Se apagastes uma luz, acende outra. Se desprezaste a tua força, volta a usá-la. Acorda para a felicidade. Um vulcão que volta à atividade é sinal de força no interior da Terra. Então, Senhor, estamos aqui mais uma vez, primeiramente agradecendo mais essa oportunidade de luz, de conhecimento, de sabedoria que as obras nos trazem e que possamos estar atentos e aproveitar cada vez mais as lições que nos chegam a cada dia. Que Jesus abençoe nossa amiga Ana Paula, que possamos passar essa noite de conhecimentos com muita sabedoria e aproveitar bastante. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu passo a palavra Ana Paula, que Deus te abençoe, minha irmã, e que você possa nos auxiliar a compreender melhor o pensamento de Joana de Ângeles. Uma boa noite a todos. Vamos estudar, né, juntos, né? Aqui porque a nossa querida benfeitora, amiga, querida Joana, né? Sempre que ela traz um texto, uma frase ou um título do capítulo, já é um manancial de informações que daria para fazer um estudo aí de não só 50 minutos, mas horas e horas aí para a gente trocar. Mas, enfim, que nós possamos, primeiramente, sempre, né, agradecer a Deus, a Jesus, aos benfeitores da casa que nos ampara, que é a Casa do Caminho, que é Chico Xavier, mas Jesus, que também está no nosso coração e com certeza está junto conosco nesse momento de estudo, Francisco de Assis, que também é esse benfeitor querido. Então, que nós possamos mergulhar, né, nessa energia desses irmãos que nos acompanham através dos mentores, para que possamos retirar da noite de hoje do estudo, que na verdade não é só um estudo,
Quando a gente, se vocês tiverem oportunidade, não sei se já se leram anteriormente, mas se não leram, que leiam, retomem a ler esse capítulo 36, porque não é só um estudo, uma reflexão de Joana, como a Rose nos colocou, é um repositório de orientação, porque é a orientação que precisamos e é uma orientação fundamental para a nossa vida como espíritos imortais. Para agora, que estamos por hora encarnados, mas não só por agora, mas para sempre. Que nós precisamos trazer essa orientação como uma ferramenta e como um hábito na nossa existência. Porque o próprio título já diz, né? Arar orando. E arar, né? Todo lavrador, todo trabalhador, né? E ela vai fazer aqui uma referência durante o texto, né? Ao lavrador, aquele que ara a terra, aquele que trabalha na terra, aquele que vai buscar produzir, né? Então, aquele que trabalha, mas que ele trabalha, não só trabalha, mas ele trabalha orando. Então, não é só você pegar, trazendo para, a gente vai ver, trazendo para a nossa reflexão, não é só o trabalhar, não é só o trabalho, mas é o trabalho com uma qualidade a mais. E essa qualidade ela precisa permear os nossos pensamentos, ela precisa permear a nossa postura diante da vida. E, mais uma vez, reforçando, para agora, por hora encarnados, mas para toda a nossa existência como espíritos. Porque através da oração, a prece, ela nos conecta com o divino que há em nós. E nós precisamos trazer essa certeza e essa verdade para junto da nossa vida, do nosso pensamento, do nosso corpo mental. Então, a gente vai, logo no início, nós vamos fazer a leitura, o texto começa com uma narrativa de uma pequena, breve história de Leon Tolstói, e através dessa história ela desenvolve o tema na atualidade. Mas essa história ela traz tanta informação e tanta reflexão que nós vamos ler essa história rápida, mas profunda nas suas reflexões. Então, ela narra Leon Tolstói que um sacerdote convidou um lavrador a orar, e este, que se encontrava na gleba laborando, respondeu não poder acompanhá-lo à oração porque arava. Após meditar, obtemperou o ministro da fé religiosa: fazes bem, pois que arar é também orar. Então, essa pequena história, ela traz um manancial de informações. Por quê? Primeiro, a história é um convite convidando um lavrador a orar, ou seja, aquele que está no trabalho, e aí a gente pode transcender esse trabalho para vamos trazer para o trabalho do bem, ou no trabalho do uso dos nossos talentos nas mais diversas possibilidades, né? Mas que a gente possa, ele convida o lavrador a orar, a orar, e ele diz que não pode porque ele está trabalhando, né? Porque ele está arando. E aí é interessante que ele diz assim, após meditar. Essa palavra que foi colocada nesse texto, nessa história, ela tem uma profundidade enorme. Porque o sacerdote, ele só medita, ou todos nós, vamos trazer para nós, a gente precisa criar o hábito da meditação. É um dos itens, né, que mais são colocados, e a gente trouxe no estudo Martins Peralva fala no Estudando o Evangelho, que é essa obra aqui, ele fala, num capítulo que chama de renovação, ele fala que a gente tem que ter são três pontos principais para a gente renovar as nossas atitudes, o nosso comportamento e principalmente o nosso ser espiritual, que precisa incessantemente da transformação moral, que a gente precisa estudar, meditar e agir, e praticar.
E aqui nessa história começa o lavrador que está trabalhando, né? E o sacerdote que medita. Para um sacerdote meditar, ou seja, o que vem a ser o meditar? Ele não simplesmente parou e analisou, ele meditou. E quando a gente vai na palavra meditar, o próprio Martins Peralva ele fala que o meditar é um ato pelo qual se volve o homem para dentro de si, onde encontrará a Deus no esplendor de sua glória, na plenitude do seu poder, na ilimitada expansão do seu amor. Ou seja, é você conseguir ter o reino de Deus que está em nós, na nossa percepção. Esse sacerdote só conseguiu meditar, e aí a gente traz, não é à toa que na história colocou um sacerdote, porque, a priori, um sacerdote é aquele que é o estudioso das leis, né? Das leis divinas, né? Da lei do estudo do evangelho. Então, ele não é qualquer um, ele é aquele, né? E na história foi colocado o sacerdote, porque é aquele que estuda e conhece a lei do Pai. Então, ele mostra exatamente o caminho que nós aí podemos trazer para nós, porque se nós estamos aqui hoje, né, nesse horário, juntos, de forma virtual, buscando um estudo à luz da doutrina, é porque nós já estamos também, de alguma maneira, buscando o conhecimento desse Evangelho do Senhor Jesus na nossa vida. Então, quando a gente busca o estudo, não basta o estudar, mas eu tenho que estudar, viver, mas eu preciso meditar o estudo que eu faço. E essa história nos traz isso. Esse sacerdote, a primeiro momento, ele pediu para o irmão orar. E um companheiro disse que não podia porque estava trabalhando. Estava no trabalho, no bem, estava no trabalho daquilo que ele tinha no talento, que foi lhe colocado naquela caminhada dele. E cada um de nós tem aqui um talento, cada um de nós veio nessa encarnação com um propósito, uma proposta, um planejamento, e dentro desse planejamento reencarnatório, né, que nós estamos inseridos, existe um propósito do Pai para cada um de nós, e um propósito não só para a nossa renovação, na nossa transformação, mas também para que a gente possa ser co-criador em termos aonde nós estamos inseridos, para que a gente possa também não só nos transformarmos, mas também sermos multiplicadores do pensamento do Senhor Jesus, do pensamento divino que há em nós. E esse companheiro, quando ele medita, ele nos convida, né, a fazer esse movimento. É um sacerdote que estuda, mas ele medita, e quando ele medita, ele mergulha nessa consciência divina e percebe, né, que, na verdade, quando a gente está trabalhando com o pensamento, com a perspectiva e com o olhar da vida num plano maior do que só simplesmente trabalhar para a sobrevivência, trabalhar para as aquisições da matéria, que também são necessárias na nossa sobrevivência, na nossa perspectiva material, mas que não é só isso. Quando a gente tem um olhar mais amplo para a vida, que é o convite que podemos dizer que todas as religiões nos convidam de uma certa maneira, mas que a gente pode dizer que para nós que aqui buscamos, né, e conseguimos entender um pouco melhor, posso dizer, acredito que eu posso dizer para todos aqui, todos nós aqui conseguimos entender um pouco melhor o Evangelho do Senhor Jesus através do alinhamento que a doutrina nos convidou a perceber. Porque antes, no nosso caminho como espíritos, com certeza a gente já tem algum conhecimento do Evangelho, mas não conseguimos, até então, fizemos uns descaminhos e não conseguíamos trazer esse reino de Deus em nós. E, mais uma vez, está sendo feito um convite para todos nós aqui na noite de hoje, é feito convite o tempo todo, mas vamos trazer para o aqui e agora, para que nós possamos pegar tudo aquilo que a gente já tem de conhecimento, de estudo, minimamente que já temos, porque temos, do Evangelho, e que a gente possa se apropriar desse conhecimento na nossa vida prática, mas não esquecendo, né, de não só conhecer,
mas viver sentindo esse Deus que há em nós, nas pequenas coisas. Ampliar a perspectiva de olhar. Aí é o convite que lá no início, logo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos faz, porque ele diz lá que o ponto de vista, né, acho que é no capítulo, eu não sei se no capítulo, acho que é no capítulo 2, eu não me recordo, mas o ponto de vista pelo qual a gente encara a vida, né, é fundamental, porque o Evangelho do Senhor Jesus e a mensagem de Jesus foi todo, o entendimento do Evangelho do Senhor Jesus é todo na perspectiva da vida futura. Se a gente não tiver essa perspectiva, a gente não entende o Evangelho e a gente não entende a nossa existência aqui agora. E o imediatismo, porque nós estamos na matéria, e querendo ou não, a gente às vezes é muito imediato. E no estudo que a Joana nos traz, ela vem falar justamente, né, que nós, ao longo da nossa, ele vai trazer para a atualidade, que ao longo da nossa caminhada, como espíritos encarnados, a gente começa a questionar, e ela diz aqui, né, mais ação, menos oração. Ela fala aqui, deixemos a prece, usemos o trabalho. A miséria necessita de pão e socorro, não de palavras e orações. São questões que a gente, às vezes, ouve de alguns dos nossos companheiros ao longo da nossa caminhada, e a gente também se faz um questionamento, porque não basta realmente só estudar e conhecer. Não basta também a gente só refletir, mas a gente precisa pegar dessa reflexão e trazer para a prática da vivência. Mas também ela diz aqui para a gente que não adianta a gente querer fazer e ser imediato, porque existem questões que precisam de uma previdência. E essa previdência que ela nos convida, né, a ter, ou seja, esse ponto de equilíbrio, esse olhar mais amplo para as circunstâncias que acontecem, né? E quantas situações acontecem e têm acontecido na nossa sociedade ao longo em cada instante, né? A gente a cada 24 horas a gente tem umas situações, desde aquelas que a gente que são livres escolhas dos nossos irmãos ou nossa, através do livre-arbítrio, e algumas situações bem desagradáveis, até situações de catástrofes que não temos, aparentemente, né, o controle sobre elas e que estão acontecendo. E que, se a gente não tiver um olhar mais amplo para a vida, que a doutrina nos convida, né, esse olhar de uma perspectiva da vida futura, se a gente quiser resolver as coisas de forma imediata, com idealismo, à luz da matéria, nós nos perdemos, né? Nós não vamos ser previdentes. E nós, ao invés de auxiliarmos e utilizarmos das situações às quais nós somos colocados, inseridos, para auxiliar, nós não vamos ser instrumentos de auxílio, nós vamos ser instrumentos de embaraço, como diz lá no Livro dos Espíritos, que muitas vezes nós embaraçamos o nosso progresso e embaraçamos o progresso que efetivamente vai acontecer independente das nossas escolhas ao longo da nossa caminhada. Mas nós podemos embaraçar, e embaraçamos muitas vezes, né? Então, o convite que essa mensagem de Joana nos faz é um convite para a gente viver a vida com olhos do espírito, é espiritualizar-se. É aquele convite da gente estar, né, no mundo, se apropriando do processo encarnatório ao qual nós estamos inseridos, se apropriando do conhecimento, que é esse companheiro que ele meditou, e meditando paulatinamente, observando e tendo um olhar mais amplo para as circunstâncias e situações que cada um de nós minimamente vivencia, seja conosco mesmo, né, na nossa saúde. A gente hoje estava, né, questões que acometem às vezes ao nosso corpo mesmo, que são sinais, porque o nosso corpo expressa, né, algo que está lá dentro do nosso ser e tem um propósito. Toda vez que algo vem à tona, existe um propósito maior.
Existe uma proposta maior para o bem, para a felicidade nossa e muitas vezes de tudo aquilo que está ao nosso redor. E que a gente não percebe porque nós ficamos muito presos no imediatismo que está aqui, no utilitarismo. A gente quer algo instantâneo, imediato. E nós criamos ideais, né? E idealizamos situações, e aqui ela coloca situações da caminhada, né? Ao longo da nossa trajetória, mas nós idealizamos situações e circunstâncias à luz do nosso ponto de vista, que está longe de ser a verdade, porque a verdade só Deus o tem. E a gente minimamente consegue mergulhar um pouco na verdade divina quando a gente mergulha no estudo do Evangelho do Senhor Jesus. Por isso que, querendo ou não, em todos os estudos que permeiam a doutrina dos espíritos, ao longo de cada assunto, pode ser o assunto mais diverso, nas várias perspectivas que ele possa se apresentar, não tem como a gente escapar de estar sendo convidado a estudar o Evangelho do Senhor Jesus. Nós precisamos muito, muito mergulhar naquilo que é o ser, né? Esse espírito que esteve entre nós, que está entre nós de alguma maneira, presente aqui, né? Porque quando dois ou mais estiverem de alguma maneira trazendo aquilo que a mensagem dele, ele está presente e nós precisamos mergulhar nesse conhecimento. E para isso a gente precisa não só estudar, mas meditar e buscar minimamente, não nas grandes coisas, porque não sei quanto a vocês, mas eu tenho certeza que pessoalmente não tenho a menor condições de fazer as grandes. Se conseguir fazer como ouvindo? Deu uma pausazinha aí, porque foi a internet, né? Mas Tá, onde é que... voltou já. Então, voltando aqui, a nossa oração, né? Orar é muito mais do que simplesmente a gente verbalizar palavras ou buscar sentir, é muito mais. A gente precisa viver essa oração, às vezes no olhar, no sorriso, estar em prece orando nas mínimas questões, porque a gente precisa mudar de hábitos, renovar pensamentos, elevar nosso pensamento ao Pai, nas pequenas ações. E nós ainda temos muita dificuldade, porque quando a gente vem a dor, vem uma situação que nos desequilibra, nós muitas vezes nos perdemos, porque não temos esse hábito. Então, o convite de Joana hoje para nós é que a gente, na prática da nossa vida diária, porque em cada instante, independente da gente estar trabalhando, estar aposentado, ser dona de casa, independente das circunstâncias às quais cada um de nós está inserido nesse momento da nossa existência, todos nós temos um talento e estamos sendo convidados a desenvolver de alguma maneira, seja no lar, seja no trabalho, seja com netos, seja nas mais diversas circunstâncias. Mas como eu desenvolvo como eu me proponho a fazer esse trabalho no bem? Porque é um trabalho no bem. É estar fazendo um mandamento maior. Qual é o mandamento maior da lei? Amar a Deus e amar ao próximo. Como eu vou amar o próximo? Não preciso amar o próximo, às vezes é mais fácil a gente amar o próximo quando a gente vai numa atividade, às vezes na casa espírita, onde a gente encontra aqueles companheiros que a gente coloca, eu posso dizer, tem assistidos, porque assistidos somos todos, né? E às vezes, muitas vezes, quando a gente vai lá acolher aqueles irmãos, na verdade, nós é que estamos sendo acolhidos por eles, porque eles estão nos dando a oportunidade de praticar ou de vivenciar circunstâncias que a gente, fora dali, não tem oportunidade. Então, a gente precisa ter um olhar mais amplo para como eu estou fazendo aquela ação. Como eu estou fazendo aquela ação em oração, porque eu preciso entender o que é essa oração.
eu preciso entender, né, a minha existência como espírito. Nesse capítulo, ela fala algo muito interessante, que ela diz que a ação edificante, na frase aqui, ela diz assim, que a ação edificante, que nada mais é do que a caridade, né? E a gente pode trazer até no Livro dos Espíritos, diz que a caridade, né, é o BIP, né? Benevolência, indulgência, perdão, e isso se amplia numa perspectiva enorme, né? Essa benevolência, né, esse fazer o bem, como a gente já falou, desde um olhar, desde um abraço, desde um sorriso, desde de um pensamento positivo para alguém. É a geratriz mecânica do progresso e da felicidade dos povos. É interessante que ela traz a ação da caridade como uma geratriz mecânica, como se fosse... E aí nós vamos estudar, e nós vamos trazer para vocês, no prefácio do Nosso Lar, Emmanuel fala que a Terra é uma oficina sagrada. A Terra como oficina sagrada, você imagina, aí a gente transcendendo para ficar mais fácil no concreto, imagine a Terra como a gente imaginar uma oficina mecânica, uma oficina. A oficina tem os diversos equipamentos, cada equipamento com a sua especialidade, com o seu objetivo para cuidar de determinada questão que está acontecendo no veículo. Cada equipamento tem sua qualidade, sua função, e todos são importantes para que aquela máquina, né, o carro, funcione. Quando ele adentra numa oficina, às vezes ele está com um probleminha, mas um probleminha repercute nos outros. Quando a gente traz a Terra como uma oficina e a gente traz a ação, Joana nos trouxe a ação edificante como uma geratriz mecânica, é aquela mola, imagina cada equipamento como aquilo que vai gerar movimento e vai permitir a ação, se a gente for colocar na oficina, do móvel, né? Daquele que vai conduzir, do carro que vai conduzir, e tem uma função de transportar, né? De levar de um lado para o outro, de multiplicar, de transcender. E ele diz aqui que apesar de você consertar o equipamento, você pode consertar, mas se você não tiver, e ele diz assim, que a oração é o lubrificante da máquina da vida. Se a gente trouxer para nós o nosso corpo como essa máquina, e que a gente tem que fazer a ação no bem, e que cada um de nós tem um talento a oferecer, que ele veio, esse talento, não só para a gente oferecer e servir, mas para a nossa transformação e renovação como espíritos que somos. Mas não basta a gente agir. A gente tem que agir com o lubrificante, porque chega uma hora que acontece o quê? Se eu não tenho a conexão com o divino que há em mim, vai dar ruim, vai ter que me fazer parar. Eu vou parar para poder começar a pensar na essência que eu sou. E aí, se a gente traz para nós, infelizmente, na maioria das vezes, quando é que nós paramos para fazer com mais intensidade, né, digamos assim, com mais veemência, uma prece? Na grande maioria das vezes, infelizmente, a gente pode dizer, não sei quanto a vocês, mas muitas vezes é na hora da dor. Na hora que o lubrificante, a máquina está, de alguma maneira, está ali, né? Minimamente está não está engatando muito bem, que a gente não está conseguindo fazer o movimento, aí a gente corre para lembrar daquilo que somos e da essência que temos, da origem da nossa realidade, que é espiritual. Aí nós começamos a buscar. E é esse o propósito, muitas vezes, da máquina dar uma rateada. É a misericórdia divina dizendo assim, temos que dar uma paradinha. Né? O mentor diz assim, eu vou precisar dar uma paradinha nela para ela poder parar para lembrar que não adianta ela começar a fazer um monte de atividade, porque às vezes a gente quer fazer as coisas, a gente quer ganhar um tempo, né? A gente quer acelerar, porque a gente descobre, a gente desperta para a doutrina, ou desperta para o Evangelho do Senhor Jesus, porque
foi falada para nós há muito tempo, mas a gente desperta e a gente às vezes acha que fazendo muito, com muita intensidade, aproveitando todo, sem perceber que não é o muito, mas é o pouco com qualidade. É o pouco com aquilo que você tem de melhor. Então, é o convite que Joana fez quando o sacerdote falou para o companheiro, né, que ele precisava orar e que ele disse que ele estava trabalhando, e ele disse, não, você está trabalhando e trabalhar é orar, mas eu preciso comungar as duas coisas também, porque se eu só trabalhar e eu não perceber que existe um propósito maior, um ideal, né, muito maior naquele contexto, eu me perco. Então, assim, ela nos convida, ó, nem oração sem ação, nem atividade sem prece. Então, criar o hábito da gente agradecer a vida que temos, a cada dia que a gente acorda, que é uma nova oportunidade, que é um novo recomeço. Acho que foi no preparo, ela comentou, eu não sei se eu já anotei aqui, querer é força, né? Prestar atenção nas qualidades, ter vontade, usar o seu poder, acordar para a felicidade, né? Ter esse movimento, né, intenso de fazer, mas não esquecendo que associado a isso existe algo maior que está supervisionando e que nós estamos submetidos, que é o olhar divino. Quantas vezes nós temos situações que têm as soluções, que às vezes não são exatamente aquelas que nós desejaríamos, mas diante de uma dificuldade existe uma solução, um amparo, um caminho que é... E quantas vezes, mesmo naquela situação, a gente agradece? Que a gente percebe que existe um mecanismo divino alicerçando todo esse caminhar. Porque aqui nesse estudo, ela também nos convida, né? Ela fala aqui, levantemo-nos, no final, levantemo-nos quanto possível através da oração lenificadora e inspirativa, para sairmos a servir e atender, agindo com segurança e acerto. Esse levantemo-nos, né, ele tem um sentido muito maior, muito mais profundo do que só a gente sair da cadeira e fazer alguma coisa. Não é só levantar da cadeira e fazer, é também. Mas esse levantemo-nos, quando a gente pensa no termo de elevar o nosso pensamento também. Como é o meu pensamento em relação àquilo que eu tenho que fazer? E aí eu me lembrei desse preparo, que é essa vontade, essa ação, do você querer, mas querer com conhecimento de causa aquilo que você está fazendo, com o propósito daquele trabalho. O que aquele trabalho te dá oportunidade para servir, mas que ele também te oferece de oportunidade de transformação. Porque todo trabalho tem um fim útil, mas não só para o outro, mas principalmente para nós mesmos. Para que a gente possa perceber o quanto que a gente ainda precisa de ser mais humilde, o quanto que a gente precisa ser mais paciente, o quanto que a gente precisa de uma série, né, de trabalhar o nosso perdão, trabalhar a nossa indulgência, de ter um olhar para o outro, naquilo que ele tem condições de me oferecer de perspectiva no que eu estou servindo, porque a gente às vezes serve, mas na expectativa de ter algo em troca, quando a gente aprende com o Senhor Jesus que a gente tem que dar sem esperar nada em retribuição. Então, assim, nós precisamos colocar, né, nas ações da nossa vida, pautar e colocar as mensagens evangélicas, das orientações evangélicas. Mas eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver o estudo. E se eu pegar naquela situação e eu estiver meditando. Então, assim, é esse triplo aspecto que nós precisamos ampliar o nosso olhar nesse nosso ponto de vista do nosso aqui e agora, que é o que Joana está nos convidando, quando nós assim, levantemo-nos
quanto possível. Ou seja, ela não está dizendo para a gente fazer nada além das nossas possibilidades, dos nossos talentos, porque cada um de nós tem uma possibilidade, uma oportunidade, está no momento. Então, não adianta eu fazer e olhar para o que a Eloá, mas olha só, a Eloá está fazendo mais do que eu, entendeu? Então, porque cada um de nós tem um potencial e tem uma possibilidade, mas não é a quantidade, é a qualidade daquilo que eu faço. Por isso que, às vezes, assim, às vezes, quando está no início da casa, a gente adentra a doutrina, a gente quer estudar todas as obras, né? E a gente quer mergulhar em todas as atividades, às vezes a gente quer estar na casa o tempo todo. Ótimo se a gente tem oportunidade, né? Se a gente tem uma disponibilidade e uma possibilidade, maravilha. Mas não é isso efetivamente que vai fazer com que a gente realmente esteja em comunhão com o reino divino que há em nós, que a gente esteja efetivamente em acordo com essa lei maior de amor a Deus e amor ao próximo. Mas é o quanto que eu dou da qualidade daquele tempo que eu disponibilizo. São 15 minutos? Eu só tenho a terça, a quarta, 1 hora. E aquela hora eu dou a qualidade, muitas vezes, maior do que aquele que passou a semana inteira. Então, assim, o convite dessa benfeitora, né, é que a gente faça o trabalho, mas que a gente não se permita, a gente se permita estar conectado com essa divindade que há em nós, que a gente possa trazer essa paz, esse sentimento de unicidade, né, que André Luiz fala no livro Ação e Reação, que a paz não é uma conquista da inércia, mas é o fruto do equilíbrio entre a fé no poder divino e a confiança em nós mesmos. Porque eu só consigo trazer uma paz, uma serenidade, para que eu possa agir sem o idealismo utilitarista que ela está falando aqui, mas que eu possa ter um idealismo daquilo que realmente é o ideal com Jesus. E o ideal com Jesus é muito distante do ideal que nós muitas vezes achamos que é o melhor, tanto para nós como para o próximo. Às vezes a gente olha uma situação e a gente tem uma perspectiva de um olhar que não é exatamente aquilo que o Senhor está nos convidando a servir. Então, nós precisamos trazer uma paz e uma fortaleza e uma confiança para que a gente possa realmente ter no serviço, na vitória do bem, que é o que André Luiz nos convida nessa frase que ele nos faz. Ó. A paz não é uma conquista da inércia, mas sim fruto do equilíbrio entre a fé no poder divino e a confiança em nós mesmos no serviço pela vitória do bem. Se a gente quer a vitória do bem em nós, em relação ao outro que a gente está oferecendo, a gente precisa ter uma paz íntima, que a gente só consegue trazer se a gente tem essa divindade em nós. Porque se a gente se permitir ficar nesse utilitarismo, nesse ideal material, sem a perspectiva do evangelho, do guia e modelo que é o Senhor Jesus, porque até aqui na passagem, nesse texto, ela também diz aqui no final que Jesus fazia isso. E ele fazia mesmo. No momento de maior dificuldade, o que ele fez? Ele foi para o monte para fazer as suas orações e entregou ao Pai as perspectivas, se havia condições dele ser retirado daquela situação da prova, né? E se submeteu às circunstâncias. Né? Então, assim, aqui também ela comenta, né, que o próprio Senhor, quando esteve conosco, ele nos mostrou a importância de trazer essa conexão na nossa vida diária para que a gente possa receber o auxílio dos mentores, porque as inspirações, né, as colocações dos nossos mentores que querem nos ajudar, as nossas só vão vir até nós se a gente estiver disponível. Disponibilizar o nosso coração para ouvir a orientação dos mentores. E para isso a gente tem que estar com conexão, não com a conexão daquilo que a gente quer resolver de forma imediata, mas para servir a nós e ao próximo, eu preciso
dessa conexão. Então, quando a Joana diz aqui, né, que a gente levantemo-nos quanto possível através da oração lenificadora e inspirativa. Por que que é lenificadora? Porque é uma oração que alivia, que conforta, que nos fortalece. E inspirativa, porque a gente poder ouvir as inspirações dos mentores, aí sim a gente pode sair e a gente vai poder servir, se colocar à disposição, mas se colocar à disposição não naquilo que eu quero fazer, mas naquilo que é possível, aquilo que é o convite que o Senhor está me dando. Porque tem isso também, a gente vai ao encontro do trabalho e a gente quer escolher. Quando, na verdade, chega o trabalho que é oferecido, mas é aquele que é o melhor trabalho para a nossa transformação, é aquele que a gente tem as melhores possibilidades de agir, de servir, de ser útil e de se transformar. Ah, não, esse aí eu já sei, eu queria aquele outro lá, que é o outro companheiro que está fazendo. E a gente perde a oportunidade. Então, atender, ela diz aqui, ó, para sairmos a servir e atender. O que é esse atender, esse verbo? É dar atenção, é ouvir, é renovar. Ou seja, a circunstância acontece e eu preciso daquela circunstância ligada à comunhão com o Pai, em oração, eu consigo tirar o ensinamento para que eu possa renovar conceitos, preconceitos que nós temos seculares muitas vezes e que precisamos retirar de nós. E ele diz assim, agindo com segurança e acerto. Então, para que a gente haja na nossa vida com segurança e acerto, a gente precisa não só estudar, que é fundamental, meditar no que a gente está estudando, agir, mas agir com essa comunhão. E é esse convite que, falta alguns minutinhos, que a gente vai, que no livro, no prefácio do Nosso Lar, Emmanuel fala, né, nesse prefácio, ele nos convida a exatamente essa postura, da importância, né, da gente ter um olhar mais amplo para a existência. Ele diz assim, o homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne. Alunos de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. Não é o que ela está aqui nos convidando? A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. E aí nós lembramos aqui que há pouco tempo, o benfeitor um trabalho na casa, ele nos falou uma coisa assim, cada um de vocês tem um livro com tudo aquilo que vocês vão construindo ao longo da caminhada de vocês. Até o que vocês pensam estão nesse livro. Aí eu falei, meu Deus, até os meus pensamentos. Aí eu falei assim, pegou pesado, porque a gente não consegue ter um pensamento elevado o tempo todo. O nosso pensamento é aquela linha, né? Então, assim, para que a gente possa perceber o quanto que nós ainda estamos nesse aprendizado do trabalho com o Senhor Jesus, da importância da gente trazer o Evangelho para a nossa vida, para que a gente possa minimamente conseguir cada vez mais trazer o nosso pensamento para aquilo que realmente nos cabe. Porque se a gente ficar mergulhado nas questões desse idealismo, né, imediatista, utilitarista, que a nossa sociedade ainda está mergulhada, a gente se perde no desequilíbrio, na desesperança, no desânimo, e a gente esquece dessa realidade, né, que nos envolve. Então, assim, ele continua dizendo aqui, Emmanuel, o intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado, em função restauradora do cristianismo puro, que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. Então, cada um de nós está arando, está no arado, está na terra, está no local aonde precisa estar. Mas como eu estou arando essa terra que está me sendo oferecida no momento presente? Eu estou arando, orando, com o olhar na perspectiva dessa realidade
da vida futura e dessa realidade espiritual que a doutrina nos convida. Eu estou buscando a espiritualidade, que é o que Emmanuel fala nesse prefácio, quando ele diz assim, guarde a experiência dele no livro da alma. Ela diz, dele quem? De André Luiz, que vai relatar a história, né, no nosso lar. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Que os passos do cristão, em qualquer escola religiosa, devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e que em nosso campo doutrinário precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais da espiritualidade. Espiritualizar-se, ou seja, a gente precisa mudar de campo de interesse, a gente precisa ter o nosso olhar, a nossa perspectiva com um olhar mais amplo. A gente precisa vibrar em sintonia com o divino que há em nós. A gente precisa estar no mundo, com tudo aquilo que ele nos oferece, mas tendo a certeza que é um meio para um fim muito maior da nossa existência. E essa perspectiva de estar em oração, ela não basta só quando encarnada, ela é para a nossa vida toda. Agora há pouco nós estávamos lendo o Voltei, e no Voltei, né, do irmão Jacó, para ele poder retornando para a espiritualidade, uma das maiores ferramentas, e que ele percebeu mesmo tendo um conhecimento mínimo, um conhecimento doutrinário, o quanto que ele teve dificuldade de se concentrar na prece, o quanto que a oração, em vários pontos, até ele conseguir se desligar plenamente dos despojos carnais, o quanto que a oração, diz que estar em oração, que estar ligado a essa essência divina, a essa perspectiva da realidade espiritual, o quanto que ela é importante para a nossa vida como espírito em qualquer circunstância. Então, esse estudo, pessoalmente, hoje, assim, foi um presente no sentido de que traz para nós uma perspectiva da prece, não como também, mas não só como aquilo que o Livro dos Espíritos diz, né? Pedir, adorar, pedir, agradecer, mas muito mais do que isso também é trazer para a nossa vida como um hábito, é trazer a oração não como palavras, mas como atitudes, o como eu faço aquilo. Quando eu faço aquilo, eu olho com o olhar das orientações do Evangelho do Senhor Jesus, eu consigo ir ao encontro de uma criança, de ajudar alguém, de fazer com a perspectiva daquela mensagem que o Senhor Jesus está me oferecendo de renovação. É esse o convite. É um desafio, porque nós ainda estamos muito nesse imediatismo, esse utilitarismo, a gente quer respostas para ontem, a gente quer soluções para o aqui e agora, né? E quando muitas vezes as soluções efetivas para alicerçar a base, né, de uma renovação para um planeta de regeneração não é o agora, é uma construção que leva um tempo, né, que tem que ter um cuidado, que tem que ser com muito carinho, com muita atenção, com muita perseverança, com muita vontade, como foi colocado no preparo, né, com muita determinação. Mas isso tudo não pode fugir, não pode se perder com o conhecimento daquele que nos orienta, que é o guia e modelo, que é o Senhor Jesus. Então, assim, o que fica para nós é a importância, mais uma vez, a importância da gente buscar o estudo do Evangelho nas mais diferentes, né? A casa, eu sei que tenho certeza, porque eu não estou tendo a oportunidade de estudar, mas eu sei que o estudo na casa com a Rose tem os estudos do Evangelho, é algo que ela traz, né? E que é importante para a gente conhecer, viver, né? Trazer essa perspectiva do Senhor Jesus e contextualizar aquilo que ele viveu para o aqui e agora, para que a gente possa criar o hábito de estar no mundo, vivendo todos esses desafios, mas com a certeza de estar em oração, porque quando a gente traz o Senhor Jesus para o nosso pensamento, a gente traz a presença do divino em nós.
e a gente se permite se ligar nas inspirações, se permite realmente estar a servir, ou seja, se colocar à disposição e poder atender com mais qualidade. Então, que nós possamos sempre, né, estar juntos aí no estudo, que possamos agradecer sempre a esses benfeitores, em especial hoje a querida Joana, né, que trouxe esse estudo, que deve, né, que acredito e convido a todos que possam, quem não leu, né, ou ler novamente, porque teria muito mais a se falar, mas nós já estamos no nosso tempo aí que está se esgotando. Uma boa noite aí, muita paz no coração de todos. Agradecemos a nossa irmã Ana por ter feito essa reflexão tão importante para todos nós e que nós possamos aproveitar essa oportunidade. Vamos ler o texto, porque Joana sempre nos traz pontos muito importantes a considerar. Muito obrigada, minha amiga. Leve o nosso abraço à sua casa espírita, um abraço da sua mãe, tá? Diga que estou com saudades, que eu gosto muito dela, tá bom? Pode deixar, pode deixar. Um abraço para todos, viu? Beijo aí para todos vocês. Bem, vamos encerrando agora a nossa reunião pública da noite de hoje, convidando a nossa irmã Denise Fernandes para fazer a nossa prece de agradecimento. Denise, por favor. Então, mais uma vez, Senhor, e dirigimos a palavra, buscando elevarmos os nossos pensamentos até Ti, Pai. Trazendo para dentro dos nossos corações as palavras do estudo de hoje, que possamos realmente, Senhor, estarmos gratos a mais essa oportunidade de aqui refletirmos, utilizando no nosso dia a dia esses conhecimentos que nos fazem tão bem. É um conforto ouvirmos as suas palavras, trazidas a nós por nosso Mestre Jesus, acalentá-las em nosso coração, vesti-las, como diz nosso querido Francisco de Assis. Se necessário, utilizemos palavras que possamos exemplificar como nosso Mestre nos ensinou, trabalhando no bem de todos e servindo para que possamos galgar cada degrauzinho, mais um degrau, na escalada até os seus braços, Senhor. Então, muito agradecidos, e pedimos a permissão para encerrarmos os estudos da palestra de hoje, a nossa palestra pública, lhe rogando, Senhor, que permaneça em nossos corações, hoje, agora e sempre, e agradecendo aos nossos queridos mentores toda essa inspiração, todo esse envolvimento, e que possamos estar sempre com o nosso pensamento. Como disse um dos nossos queridos palestrantes, trabalhar com o Evangelho. Que possamos arar, orando. E muito obrigado, Senhor, por essas reflexões. Esteja conosco, hoje e sempre, em nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Bem, meus Graças a Deus. irmãos,
Eu quero me despedir de todos, desejando a todos uma boa noite, de muita paz, de muita luz, e continuemos, como disse a nossa irmã, Boa noite. né? Arar orando, vigiar e orai, para não cairmos em tentação. Ó, um beijo a todos. Obrigado, Boa noite. Ana, obrigado. Nada, Beijo, boa Ana noite. Paula. Obrigada, Boa noite. obrigada. Parabéns, gratidão. Ana. Primeiro Beijo estaremos no Ana coração. Paula, obrigada, querida. Estava com saudade. Nada. Também. Um beijo, viu? Um abraço. Quarta-feira estaremos de volta às Abraço. 18h30 para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Toda quarta-feira às 18h30. Tchau. E depois tem as obras de Emmanuel, que está muito bom o estudo, né? Aqueles que desejarem participar, 7:50, estamos estudando a obra Emmanuel. Muito boa, estamos falando sobre a sociedade ocidental maravilhosa, né? Tchau, gente, tchau. Fiquem Tchau, boa noite. Deus abençoe a todos. Fiquem com... Vou encerrar aqui para. Tchau, boa noite, boa noite.